É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Lucy, vamos morar na cidade, disse Harry à garota. O que vamos fazer lá? Ela não entendia. Eles também não moravam no vilarejo, mas em uma pequena cidade do interior. Mas Harry sempre quis se mudar para uma cidade de verdade, onde muitas pessoas moravam, conseguir um emprego lá, um apartamento e tudo mais. Como? O que fazer? Vamos trabalhar, casar, ter filhos. Ele era um jovem otimista. É bom que você fale, você é educado, mas para onde eu vou? Ele acenava com as mãos. O que está fazendo? Você encontrará trabalho lá, mesmo que não tenha educação. Ele a convenceu. Eu nem sei, tenho que falar com minha mãe, respondeu a garota. Bem, hoje à noite fale com ela. Ela afastou uma mecha de cabelo do rosto. Harry, que imaginação você tem? Ela sorriu para ele. O que eu estou inventando, é tudo real, você e eu iremos embora, vou conseguir um emprego na fábrica, os homens dizem que eles dão bons apartamentos lá, e se houver um apartamento, haverá tudo, Harry tinha certeza. Bem, tudo bem, vou falar com minha mãe e depois lhe darei a resposta, ela prometeu a ele. À tarde, ele a acompanhou até sua casa. Ele entrou em seu apartamento e sua mãe estava sentada à mesa da cozinha. O que você está fazendo acordado tão cedo hoje? Oh, mamãe, Harry, você sabe o que ele está fazendo. Sentou-se a garota à sua frente, serviu-se de chá e olhou para a mulher. O que ele está fazendo? Ela não entendeu. Ele quer me levar para a cidade, diz que estaremos melhor lá. Lucy tomou seu chá e deu uma mordida em um scone. Bem, por que você não aceita? Ele diz que lá há perspectivas, há mais trabalho e a vida é melhor, a mulher tinha certeza disso. Mas e quanto a você, como posso deixá-la aqui? Perguntou a filha. O que você acha de mim? Vai ser ruim, vou contar para os vizinhos, eles vão te chamar, garantiu a mãe. Ah, eu nem sei, Harry pelo menos tem uma educação, e o que eu tenho? 4 aulas na paróquia. Ela sempre ria, então Lucy ria de si mesma. Na verdade, ela havia terminado 9 cursos, mas depois deles não ia a lugar algum, porque tinha medo de que ela, Harry, alguém a levasse embora. O rapaz tinha acabado de sair do exército, eles se tornaram amigos, então ela conseguiu um emprego na loja, e lá ficou até hoje. Não fale muito sobre si mesma, você está indo bem, sabe ler e escrever, conseguirá um emprego em algum lugar e eles lhe darão algum treinamento. Na verdade, você sabe, nós costumávamos trabalhar na fábrica, ninguém tinha educação, sua mãe a convenceu. Tarde da noite, quando Lucy foi para a cama, tudo em que conseguia pensar era na conversa com Harry e sua mãe. Por que eles se sentiam tão atraídos por essa cidade? O que havia lá, querida? Ela não entendia. E quando ela conheceu Harry no dia seguinte? Ele só estava interessado em uma coisa, o que a mãe dela havia dito à garota. O que ele disse? O que ele disse? É claro que ele apoiou, era óbvio que Lucy não se sentia confortável com toda essa história. Mas, se seu Harry estivesse indo, talvez ela nem precisasse perguntar a ele, ela subiria e iria logo atrás dele. Então, o que você vai me dizer? Ele olhou para ela. Tem certeza de que já se decidiu? Esclareceu ela. Exatamente não existe, ele sorriu, porque percebeu que a garota estava quase concordando. Uma semana depois, uma mini festa de despedida foi organizada no apartamento de Harry. Ele também morava sozinho com sua mãe. Ele a tinha com idade suficiente, então a mãe de Lucy foi até lá. Vamos lá, pessoal, vamos fazer isso funcionar. Você, Harry, arrume um emprego imediatamente e depois leve Lucy com você, disse a mãe dela, e todos ficaram felizes naquela tarde, pois sabiam que só coisas boas estavam reservadas para eles. E assim Lucy e Harry pegaram o trem e partiram para conquistar as grandes cidades. Eles chegaram.
Como Harry havia viajado cedo e conseguido um emprego na fábrica, um dormitório já havia sido providenciado para ele. Ele e Lucy foram para lá. Bem, para que mudamos nossa cidadezinha aconchegante? Ela perguntou a ele. Ok, não diga nada ainda, vamos viver um pouco agora, se não gostarmos, podemos sempre fazer as malas e ir embora, disse Harry a ela. No dia seguinte, ele estava a caminho do trabalho. Sim, embora fosse uma fábrica comum, mas os salários aqui eram várias vezes mais altos, e a perspectiva também não era pequena. Ele trabalhou. Lucy ficou em casa por enquanto. O jovem se mostrou em todo o seu esplendor, nunca se atrasava, fazia tudo com cuidado, era elogiado. E, depois de 3 meses de trabalho, Harry se aproximou de seu capataz. John, espere, ele o alcançou. O que você quer, Harry? Ele parou e esperou por ele. Você não poderia colocar minha esposa em alguma posição? Ele perguntou, porque Lucy já havia bicado seus miolos, e era mais fácil perguntar. Quem é ela? O chefe estava curioso. Sim, ninguém, ela nem sequer tem educação, até agora ela trabalhava em uma loja, respondeu Harry. Ela trabalha na cantina? Perguntou John. Bem, acho que sim. Harry percebeu que se sua esposa fosse trabalhar na cantina, ela não só teria um emprego, salário e tudo mais, mas também comida. Os cozinheiros sempre têm sobras para levar para casa à noite. Bem, então está decidido, diga à sua esposa para vir amanhã e escrever uma declaração. Eles apertaram as mãos e se despediram. À noite, Harry foi feliz para casa. Ele percebeu que agora iria contar a novidade à esposa, e tenho certeza de que ela ficaria satisfeita. No caminho, ele foi à loja, comprou algo e decidiu tomar uma garrafa de vinho. Quando chegou em casa, a sala estava silenciosa. Ele pensou que isso significava que sua esposa estava preparando algo na cozinha. Ele colocou a mesa no meio da sala, 2 garrafas de vinho e esperou por Lucy. Mas ela não estava lá. Ele se perguntou onde ela poderia estar por tanto tempo. Fui até o corredor para ver se ela estava na cozinha. Mas ela não estava na cozinha. Harry, você está procurando a Lucy? Perguntou um vizinho. Sim, você a viu? Ele acenou com a cabeça. Sim, ela foi para a casa de Ariana, quarto 95. Bata na porta, eles vão abrir, disse ela. Harry fez isso e saiu. Lucy tinha realmente conhecido todos os colegas de quarto, e agora ela entrou para ver um deles. Ariana estava lhe mostrando algo. Oh, Harry, oi, desculpe o atraso, ela viu. Não, tudo bem, sente-se, tenho uma surpresa para você, ela sorriu misteriosamente. Eu adoro surpresas. Lucy disse a ele, levantou-se, despediu-se da amiga e seguiu o marido até o quarto. Quando ela entrou, viu o que Harry havia preparado aqui e sorriu. Isso é tudo, ela olhou para ele, rindo. O que mais você quer? Ele não entendeu. Desculpe, eu não cozinhei nada hoje, só tenho de ontem na geladeira, a garota fez uma cara de culpada. Tudo bem, tire o de ontem, hoje não importava nada. Ele encheu os copos, deu um para Lucy e pegou o outro para si mesmo. Qual é a ocasião? Perguntou Lucy. Lembra que você me pediu para falar com meu chefe sobre o emprego? Começou ele. Claro que me lembro, como poderia me esquecer, foi há apenas alguns dias. Ele sorriu. Então, eu vim hoje e eles lhe ofereceram um emprego na cantina, comentou para ver qual seria a reação dele. Harry, isso é maravilhoso. Ela o abraçou. Se você aceitar, pode ir embora a partir de amanhã. Pegue toda a papelada, escreva um formulário de inscrição, eles lhe darão alguns certificados, você terá de passar por um exame médico e estará trabalhando conosco. Disse ela. Ótimo. Ela bateu palmas. Foi uma sensação muito boa ouvir isso. Ela não tinha ideia de como ficaria feliz quando a chamassem para trabalhar na cafeteria. Elas se sentaram e conversaram mais um pouco hoje, mas quando já era quase meia-noite, Lucy disse que precisava ir para a cama.
Afinal, amanhã é dia de trabalho, brincou Harry. Sim, é claro, ele não discutiu. Enquanto Lucy foi lavar os copos e os pratos, Harry colocou a mesa e tudo mais na geladeira. No dia seguinte, Lucy e Harry foram até a fábrica. Lucy não sabia por que estava tão orgulhosa, como se estivesse indo encontrar uma pessoa importante, não para trabalhar. É isso aí, vá falar com o chefe, escreva uma declaração, traga todos os papéis e depois faça o que lhe foi pedido. O marido beijou a esposa. Lucy foi. Ela preencheu tudo, escreveu o que lhe foi dito, pegou um folheto e foi para a policlínica. Não passou nem uma semana, a moça fez todos os exames, tudo confirmou que ela tinha tudo normal. Ela foi trabalhar na cafeteria. Muito bem, Harry, vamos trabalhar, disse ela. Depois de seu primeiro dia na lanchonete, ela trouxe para casa um monte de compras, havia costeletas, batatas e tudo mais. Sim, acho que sim, ele concordou com ela. A partir de então, o marido e a mulher, que só se chamavam assim, decidiram registrar o relacionamento oficialmente. Querida, acho que chegou a hora de você se tornar uma esposa de verdade para mim, ele lhe entregou um anel. Não vou recusar, ela pegou o anel e beijou Harry. Quando contaram aos colegas de quarto sobre o casamento, eles concordaram em celebrá-lo aqui mesmo no dormitório. Deveríamos convidar nossas mães, disse Lucy ao futuro marido. É claro que isso estava fora de cogitação, ele pensou consigo mesmo. E, faltando apenas alguns dias para o casamento, Harry dirigiu até sua cidade natal para trazer os pais de Lucy. A mãe dela veio, mas a mãe de Vovina se recusou por um longo tempo, pois estava muito doente, mas Harry conseguiu persuadi-la a vir. E assim, no final do corredor, as mulheres arrumaram as mesas e os homens as ajudaram com tudo. Harry e Lucy foram ao cartório, casaram-se e voltaram. Todos os parabenizaram, desejaram-lhes felicidade e tudo de bom. A mãe de Olin olhou para ela e ficou feliz. Ela havia dado à luz sua filha tardiamente, por isso achava que não viveria para ver esse momento. Mamãe, por que está triste? Perguntou a filha. Não, estou bem, só estou feliz por você, respondeu ela. Quando uma pessoa está feliz, ela não fica triste, disse sua filha. Sim, eu penso se vou viver para ver meus netos ou não, a mulher abaixou a cabeça. Mãe, do que está falando? É claro que você os verá. Agora Harry e eu teremos um apartamento, e certamente a levaremos conosco, prometeu ela. O casamento passou, marido e mulher continuaram a morar no dormitório. E, com certeza, 4 anos depois de trabalharem na fábrica, eles tiveram direito a um apartamento. Eu não conseguia mais acreditar. Lucy estava pulando de alegria quando recebeu o pedido. Para ser sincero, eu também tinha minhas dúvidas, disse Harry a ela. A mãe dela havia morrido no ano anterior e agora eles queriam levar a mãe de Lucy para dentro de casa quando conseguissem o apartamento e fizessem todo o resto. Quando eles se mudaram para o apartamento, é claro, ele tinha paredes nuas e nada mais. Eles tiveram que fazer reparos e comprar móveis. Vov, é claro, você pode me considerar mercantilista, mas talvez possamos vender o apartamento da sua mãe e fazer reparos com o dinheiro? Ela olhou para ele. Claro, sobre o que falar, se há um apartamento aqui, por que preciso de um apartamento em outra cidade? Ele concordou com ela. E, em um futuro muito próximo, eles se mudaram. Quando a mãe de Lucy ficou sabendo, chamou a filha para conversar com ela. Lucy, se você realmente vai me levar com você para a cidade, quero vender meu apartamento também, disse ela. Mãe, o que está fazendo? Sua filha não entendeu. Nada, ou você vai me mandar de volta? Disse a mulher com um sorriso presunçoso. É claro que não vou mandar você de volta, a filha não entendeu o que ela estava dizendo. Bem, vou acrescentar os móveis, os reparos e tudo mais, não quero ser uma invasora, disse a mãe. E assim foi feito. Agora, quando a mãe de Olin foi embora com eles, descobriram que estavam se despedindo para sempre de sua pequena cidade. Eles não estavam apertados no apartamento, que era grande, com 3 quartos, e estavam reformando-o juntos.
Agora, enquanto Harry e Lucy trabalhavam, mamãe ajudava em casa com as tarefas domésticas. Ela limpava, cozinhava e fazia outras coisas. Tudo estava indo bem, eles viviam felizes para sempre. E então, em algum momento, Lucy se sentiu mal. Lucy, vá ao médico. Lucy, vá ao médico. Disse-lhe sua mãe. Mamãe, vamos esperar pelo menos um pouco, se for só alguma coisa. A menina não queria apressar as coisas. Não, eu disse rapidamente, estou me sentindo muito mal, e se for um neto, ainda viverei, e se não for, não sei se viverei o suficiente ou não, e disse a mulher. Tudo bem, amanhã eu virei sem falta, prometeu a filha, que ficou magoada com o fato de a mãe ter dito isso. No dia seguinte, Lucy tirou uma folga do trabalho e foi para o hospital. E sim, exatamente como a mãe havia previsto, a menina estava esperando um bebê. Não posso acreditar que isso aconteceu, Harry estava dizendo em casa naquela tarde, quando lhe contaram tudo. Não é nenhuma surpresa, acontece com todo mundo, bebês nascem depois do casamento, Lucy riu em resposta. Bem, sim, é que já faz um tempo desde que nos casamos, respondeu o marido. Está tudo bem, tudo acontece, a mãe foi até eles e abraçou os filhos. A gravidez de Lucy foi difícil. Primeiro ela pegou um resfriado, depois quebrou a perna e teve de ficar deitada por muito tempo. O que não aconteceu com ela na época, mas ela suportou tudo, suportou e agora estava pronta para mostrar seu filho ou filha ao mundo, para agradar seu marido e sua mãe. Como a criança estava dolorida, os médicos decidiram não correr nenhum risco e, em 1 semana e meia, Lucy foi preservada. Quando chegou a hora de dar à luz, nasceu um menino e a moça ficou feliz. Bem, mamãe, parabéns. Disse a parteira e colocou o bebê em sua barriga. Olá Jacob, disse Lucy, e pegou sua mãozinha. O pai, a avó, todos estavam na sala de parto. Agora todos estavam preocupados. Lucy adorava seu filho, assim como seu pai e sua avó, eles fariam qualquer coisa por ele. Agora, enquanto Lucy estava em licença maternidade, sua mãe a ajudava em tudo. Se uma estava cozinhando ou limpando a casa, a outra saía com o carrinho de bebê para passear com o bebê. Era tudo muito bom. Oh, mamãe, quando eu era uma garotinha e sonhava em ter uma família, não podia nem pensar que tudo seria assim, disse Lucy à mulher. Sim, minha filha, eu só lhe desejo felicidade e ultimamente a mãe tinha desistido de muitas coisas, ficava mais na cama, mas quando era necessário, ela se levantava e fazia tudo o que lhe era pedido. Mamãe, por que a senhora não vai ao hospital? Dizia a filha. Jacob tinha quase 2 anos de idade e precisou ser mandado para o jardim de infância. Olenka, não se preocupe comigo, pense apenas em você, disse a mulher. Enquanto tudo corria bem, Jacob entrou no jardim de infância. No dia em que seu pai o levou para lá, sua avó o fez, mas somente quando podia. Tudo parecia estar indo muito bem. Mas quando Jacob tinha 5 anos de idade, Lucy chegou em casa depois de um passeio com o filho e viu que a mãe dele estava caída no chão. Ela ficou muito assustada, correu para os vizinhos e chamou uma ambulância. Quando a mãe foi levada embora, ele queria ir com ela, mas, por causa de Jacob, não podia. A vizinha Maria disse que cuidaria da criança. Vá até sua mãe, eu cuidarei dele aqui. Disse ela. Muito obrigado, Maria, ele agradeceu. Lucy foi com a mãe ao hospital, ela estava muito preocupada com ela, mas o médico disse que provavelmente não poderia ajudá-la. E, com certeza, em 1 semana Lucy ficou órfã. Querida, não se preocupe tanto, todo mundo passa. Sua mãe viveu, fez tudo certo em sua vida, seu marido a abraçou. Como pode ser? Por que tão cedo? Por que os entes queridos partem? Ela chorou. Mas a vida continuou. Lucy também já havia saído para o trabalho. Agora ela e Harry voltariam ao trabalho juntos e retornariam à tarde, pegando o pequeno Jacob na escola no caminho. Você gosta da escola? Perguntou seu pai. Sim, eles nos contam muitas coisas interessantes, respondeu ela. Mais uma vez, tudo correu bem. Jacob foi bem na escola primária.
Mas quando passou para o ensino médio, seu caráter mudou muito. Embora Lucy tenha sido informada de que se tratava de uma idade de transição, ela não conseguia aceitar isso. De um garoto modesto e estudioso, ele se tornou um valentão. Lucy, olá! Sua professora a chamou. Boa tarde, suspirou sua mãe, percebendo que estava prestes a reclamar do filho novamente. Seu Jacob fez algo errado novamente, disse ela. O que foi dessa vez? Perguntou a mãe. Ela entendia que ele era um menino e entendia que eles cresciam e se tornavam valentões, mas não conseguia entender o fato de fazerem isso quase todos os dias. Quando o menino estava na 7ª série, ele estava completamente fora de controle. Lucy chorava, pedia conselhos a médicos, vizinhos, pessoas que tinham filhos mais velhos, mas todos diziam coisas diferentes. Um dia, ela estava no trabalho quando a vendedora da loja veio correndo até ela e começou a gritar. Tânia, acalme-se. Ele a agarrou pelos ombros. O que há de errado? Lucy, Harry não está bem. Leslie quase desmaiou. Isso é muito ruim. O que aconteceu? Lucy não entendeu, limpou as mãos em seu avental, tirou-o e correu atrás da garota. A essa altura, uma ambulância havia chegado à fábrica e Volodya foi levado embora. Onde ela está? A garota correu para dentro da loja. Lucy, nós mesmos não sabemos o que aconteceu, ele estava ao lado da máquina, conversando, tudo estava normal, e, de repente, ele parou, se acalmou, e imediatamente chamamos uma ambulância, um dos homens lhe contou o que aconteceu. Lucy correu imediatamente para seu chefe, contou o que havia acontecido, tirou um dia de folga do trabalho e foi para o hospital. Os médicos não puderam lhe dizer nada, nada estava claro ainda. Deus, bem, é isso que acontece, havia um homem saudável, ele foi trabalhar, de manhã acordou normal, e agora? Ele se sentou e chorou no corredor. Aqui, uma enfermeira veio até ele e lhe deu um copo de alguma coisa. Quando a mulher começou a beber, percebeu que era um sedativo. A senhora também não vai me dizer o que há de errado com meu marido? Ela falou praticamente com um só lábio. Lucy, seu marido se foi, e disse a enfermeira calmamente. O que? Isso não pode ser. Harry. Ela gritou do outro lado do corredor. Mas logo, como o sedativo parecia ter feito efeito, ele se sentou em um sofá no corredor, cobriu o rosto com as mãos e apenas chorou em silêncio. Ela voltou para casa. Jacob já estava lá, ela lhe contou tudo. Papai está morto? Ele olhou para ela. Sim, Lucy acenou com a cabeça em silêncio. Mas como ele pôde, e o garoto também não conseguia acreditar. E então houve um funeral, um velório, algumas pessoas vieram, disseram alguma coisa, mas Lucy não entendeu nada, não ouviu ninguém, não se importou, porque sua pessoa mais favorita no mundo tinha morrido. Depois disso, ela se tornou uma pessoa incompreensível. Ela se levantava de manhã no automático, acordava Jacob, mandava-o para a escola e ia para o trabalho. Ela estava fazendo alguma coisa, mas não sabia como ou o que estava fazendo, e tudo desmoronou. Jacob, estou em casa, ela estava chegando à tarde, mas ninguém respondeu. Lucy percorreu os cômodos, mas não havia ninguém em casa. Ela não sabia onde estava nem com quem. Talvez tenha sido nesse momento que ela perdeu o filho de vista. Durante um ano inteiro, a mãe se entregou à miséria e não prestou atenção ao que o filho estava fazendo, aonde ia, com quem se relacionava. Um dia, ela recebeu uma ligação informando que seu filho havia sido preso. Ele estava bebendo álcool com um grupo de pessoas, como eram menores de idade, tiveram de ser levados para a delegacia de polícia. Lá eles foram atendidos por um especialista em assuntos de menores. E então houve uma comissão, na qual Lucy ficou muito envergonhada por ter que ficar na frente de todos e corar. Só agora a mulher percebeu que seu filho havia se metido em mais companhias. Em casa, ela o repreendeu, mas foi em vão. Naquele dia, Lucy estava na fila de distribuição quando um jovem se aproximou dela. Posso comer um pouco de compota? Perguntou ele. Eu já lhe dei um pouco. Lucy olhou para ele. O que foi? Você é patético,
me dê outro copo. Bem, é como se você não devesse, ok? E ele serviu um pouco de compota e deu a ela. Depois disso, quando ele saiu da fábrica para ir para casa, viu o mesmo homem parado perto da portaria. Lucy, espere! Ela gritou e foi ao encontro dele. Ah, é você! Ela olhou para ele e sorriu. Posso ir com você? Ele caminhou ao lado dela. Como quiser, ela caminhou e olhou para frente, percebendo que não precisava de nenhum outro homem em sua vida além de Harry. Meu nome é Anthony, ele disse a ela. Bem, você já sabe meu nome, ela deu de ombros. A partir de então, todos os dias Anthony ia à cantina ou a esperava perto do alojamento do porteiro, trazendo chocolates e doces. Lucy, veja, Anthony está olhando para você. Disse-lhe certa vez o cozinheiro-chefe. Ah, vamos lá, Maria, Lucy acenou com a mão. Vamos lá, ele ainda é jovem, olhe para ele, é um cara legal, disse ela. Lucy não queria olhar para ninguém. Ela saiu um pouco mais tarde do que o normal hoje, mas Anthony não tinha ido a lugar nenhum, ainda estava parado na rua. Eu estava esperando por você, ele se aproximou dela e lhe entregou algumas flores. Onde você as conseguiu? Lucy olhou para os canteiros de flores que cresciam aqui, havia exatamente as mesmas flores, ela sorriu. Bem, desculpe, eu queria lhe fazer um favor, ela corou. Bem, vamos caminhar juntos um pouco mais. Durante todo o tempo em que Anthony havia recebido, conversado e se encontrado na sala de jantar, Lucy havia se acostumado com ele. E agora que ele a convidará para ir ao cinema, ela não havia dito não. Sim, realmente, nem mesmo ele conseguia acreditar. Estou cansada de ficar sentada em casa, as paredes estão apertadas, admitiu ela com franqueza. Hoje eles foram ao cinema, e amanhã a um passeio no parque, e ainda era a mesma coisa, todos os dias Anthony lhe trazia alguma surpresa. Olha, por que não vamos morar juntos? Um homem lhe perguntou um dia. Ela não queria traumatizar ainda mais seu filho. Eu conversarei com ele, explicarei tudo, tenho certeza de que encontraremos uma linguagem comum, prometeu-lhe Anthony. Bem, venha amanhã à noite, primeiro vou apresentá-lo, depois veremos que tipo de reação ele terá com você, e depois veremos, e ela o convidou para visitá-la. Com certeza irei, ela sorriu. O dia seguinte era um dia de folga, então, pela manhã, Lucy começou a cozinhar alguma coisa. Alguém está chegando? Perguntou Jacob quando chegou à cozinha. Lucy olhou para o filho, sem saber como iniciar a conversa. Quem é? Ela se perguntou. Filho, não sei como você vai reagir a essa informação, mas conheci um homem, não posso ficar sozinho e você precisa da educação de um homem. É por isso que Anthony está vindo vê-la esta noite, disse ele. Eu não quero um homem, você teve um pai, ele disse a ela. Sim, mas o papai já se foi há muito tempo, talvez você possa me dar uma chance de ser feliz, a mãe pediu a Jacob. Tudo bem, deixe-o vir, vamos ver o que é pimenta, disse Jacob. Então ele se vestiu e saiu. À tarde, estando em casa, ele conversou com sua mãe no corredor. Quando Anthony chegou em casa à noite, parecia que tudo estava indo bem, que ele tinha se dado bem com o garoto. Lucy não pôde deixar de ficar feliz com isso. Ela percebeu que Jacob estava fazendo coisas diferentes, provavelmente por não ter tido um pai desde o início. Ela queria fazer algo para garantir que ele não continuasse a ser um valentão como era agora. Não haviam se passado 2 semanas quando Anthony e Lucy começaram a morar juntos. Embora ele tivesse sua própria casa, Lucy insistiu que eles ficassem em seu apartamento. Ela sentia que seu lugar era ali. Um dia, quando Anthony estava fora com os amigos, Lucy decidiu ir até o guarda-roupa onde estavam as roupas do marido. Ela juntou todas as suas camisas, calças, meias, moletões, tudo para que ele não fosse lembrado aqui no apartamento. Bem, e é claro, ele estava para sempre em seu coração. A mulher se livrou de todas as roupas dele com facilidade, mas só restou uma jaqueta. Era a mesma jaqueta que ela usava quando eles se conheceram. Lucy a pegou do cabide e a puxou com força. Ela não podia se desfazer dela,
mas decidiu que uma jaqueta em casa não faria mal algum. Jacob voltou da rua cheirando a álcool. Por que você está assim? Perguntou Anthony no corredor. Quem é você para me dizer o que fazer? O jovem olhou para ele. Eu moro com sua mãe, portanto, tenho algo a ver com você também, disse Anthony com severidade. Você não é meu pai e não vai me dizer o que fazer, disse Jacob. Como você fala comigo, seu pirralho? Anthony lhe deu um tapa. O que foi? O garoto agarrou sua bochecha. Ele olhou para o homem como se o odiasse. Lucy não estava em casa naquele momento e, quando voltou, Jacob lhe contou tudo. Ou talvez ele tenha um caso para ela? Ela não estava do lado de ninguém, mas sabia que Anthony nunca agia assim. Quando ela chegou ao quarto e perguntou ao homem por que ele havia feito aquilo, ele lhe contou toda a conversa com seu filho e ela apenas assentiu com a cabeça. Lucy, ele precisa ser educado, ela lhe disse. Por favor, Anthony, não se meta nisso e eu cuidarei do assunto. Ela percebeu que, se isso continuasse, Jacob odiaria o homem e, então, eles poderiam terminar. Tudo bem, vou tentar, mas é que ele está agindo e a colega de quarto parou de falar. Quando o garoto estava na 9ª série, ele se tornou completamente louco. Ele podia ser rude com a mãe, dizer algo para Valerie, e por isso recebia repetidamente tapas e palavras duras em sua direção. Por que você mora com ele? Sou eu, seu filho, não ele, e ele sempre dizia à mãe. Jacob, por favor, pare com isso, estamos juntos há muito tempo, somos uma família, e não há nada aqui que mostre seu caráter, ela costumava dizer a ele. Ah, então. Naquela noite, ele saiu de casa batendo a porta. Lucy chorou imediatamente, e Anthony se vestiu rapidamente e saiu para procurá-lo. Ele o encontrou em uma casa vizinha. No porão, onde estava reunido com uma companhia em que todos os meninos eram mais velhos do que ele. Naturalmente, ao sair, Anthony não conseguiu se conter e deu 2 boas sacudidas em Jacob. Por onde você andou? Você sabe como eu estava preocupada? A mãe dele o cumprimentou no apartamento. Mãe, pare com isso, eu odeio vocês, tenho andado com esse aí, o que ele não faz? Sim, sou mais jovem, sou mais fraco, não posso lhe responder, e ele se aproveita disso. E vá lutar com alguém que seja igual a você, gritou Jacob no corredor. Lucy podia ver que ele estava fora de si, obviamente bebendo algo ou fazendo outra coisa. Ela entrou na sala e Anthony a seguiu. Afaste-se dele. Ela exigiu do homem. Tudo bem, como quiser, mas quando ele fizer algo errado, culpe a si mesmo, disse Anthony com raiva, fechou a porta do quarto e foi para a cozinha. Jacob permaneceu sentado, seus olhares se encontraram. O homem percebeu o quanto o jovem odiava, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Anthony abriu a geladeira, pegou uma garrafa e, pela primeira vez naquela noite, ficou bêbado. Enquanto antes ele poderia ter tomado 1 ou 2 drinks ou sentado na cozinha com Lucy uma taça de vinho, agora ele só queria esquecer de si mesmo. O que você fez? Lucy entrou correndo. O que eu fiz? Ele olhou para ela com uma expressão confusa no rosto. Anthony, bem, você sabe o que ele pode se tornar. Lucy temia que o homem ficasse fraco e amanhã precisasse da mesma coisa novamente. Ouça. Pare de me ensinar a viver, ele apertou os olhos, percebendo que não podia mais ficar aqui, estava cansado de tudo isso. Não importava o quanto ele tentasse construir um relacionamento com a mulher, ela lhe dava as costas, e seu filho não queria aceitá-la de forma alguma. Na manhã seguinte, o homem foi trabalhar e, à noite, não voltou para casa na hora certa. Seus amigos o convidaram para sair, então ele foi com eles. E no dia seguinte, ele estava com seu melhor amigo em sua garagem, e depois outro, e outro, e outro, e outro. E assim por diante por mais de 3 meses. Não posso mais viver assim, disse Lucy a ele. Então não viva, eles discutiram no corredor. Naquele momento, bateram à porta. Jacob estava saindo da escola naquele dia, como de costume. Ele queria ir primeiro para o porão,
para onde eles estavam indo, e depois, à medida que avançava, talvez para casa, ou talvez ficasse lá. Naturalmente, os garotos não faziam isso ali, alguns compravam cigarros, outros cerveja, e depois da escola podiam se sentar ali e se divertir. Quase todos eles, exceto Jacob e seu amigo Belry, estavam no último ano do ensino médio. Muitos deles tinham ido para a faculdade depois da 9ª série e estavam lá agora, mas o fato de serem 2 ou 3 anos mais velhos era um fato. E hoje, enquanto eles estavam sentados no porão, um jovem muito maduro entrou lá. Sim, ele tinha cerca de 25 anos na época, mas para os meninos de 15, 16 anos, ele parecia um homem e tanto. Venham cá, rapazes, ele chamou Jacob e Belry. Eles se aproximaram e ele os olhou atentamente. Todos os outros se afastaram porque sabiam sobre o que ele iria falar. Escutem, vocês querem ganhar dinheiro? Ele lhes perguntou. O que vocês têm de fazer? Perguntou Jacob. Belry olhou para seus companheiros mais velhos, que tinham ido embora, e percebeu que esse era um negócio sujo. Ele não queria se envolver. Ele tinha uma família respeitável e, se fosse pego com alguma coisa, sua mãe e seu pai não o perdoariam. É melhor eu ir embora, ele se levantou. Entendo, seu covarde. Disse o homem careca que estava falando com eles agora. Belry saiu do porão e Jacob ficou interessado. Então, você quer ganhar dinheiro? Perguntou seu novo conhecido. Pode me explicar o que tem de fazer? Perguntou Jacob. Eu lhe darei algumas sacolas e depois lhe direi para onde levá-las. Eles lhe darão dinheiro por elas, você ficará com uma porcentagem e o resto me dará. Explicou o homem que acabará de chegar. Não é perigoso? Perguntou o garoto. Claro que não é perigoso, do que você está falando, e sorriu o homem careca que se sentou à sua frente. Era uma oferta tentadora para Jacob. Ele pegou alguns pacotes do homem careca, anotou o que tinha de trazer e fez isso no dia seguinte. O dinheiro era bom. Isso deixou o homem feliz e, agora, toda vez que o careca trazia coisas, ele as tirava dele e as vendia. Como vai o meu mensageiro? Perguntou o calvo quando chegou ao porão. Tudo bem, o cara lhe entregou o dinheiro. Jacob não havia planejado ir para a 10ª série depois da 9ª, então agora ele estava na escola de ensino médio local, onde poderia ou não ir. Ele percebia que sua mãe e Anthony estavam piorando cada vez mais, então esperava que o homem que odiava desaparecesse de sua vida. Hoje, ele se sentou em seu quarto e esperou a hora de ir até aqueles a quem deveria entregar a mercadoria. Naquele momento, ele ouviu sua mãe e seu colega de quarto discutindo em voz alta. Ele olhou para o corredor para ver o que estava acontecendo e ouviu uma batida na porta. Sua mãe abriu a porta e, de pé na entrada, estava o policial do distrito. Olá, disse ele, você é a Lucy? Sim, ela assentiu com a cabeça, perguntando-se por que tinha vindo. Vim para falar sobre seu filho Jacob. Ela abriu uma pasta e havia algo marcado por um homem de uniforme. O que ele havia feito? Lucy não entendia. Ainda não sabemos ao certo, mas precisamos verificar e ter uma conversa preventiva, disse-lhe o jovem. Ele a conduziu até a cozinha e chamou Jacob. Eles ficaram ali sentados por um longo tempo, conversando. Por alguma razão, o rapaz estava tremendo. Jacob, você vai entregar seu fornecedor? Perguntou o sargento. Que fornecedor? Eu não sei de nada. Ele não olhou nos olhos do sargento. Sim, sim, e você também não sabe de mais nada, assentiu o sargento e anotou algo em sua pasta. Naquele momento, a porta se fechou e Anthony saiu do apartamento. Eles tinham tido uma briga tão grande hoje que ele não queria ficar aqui nem um minuto. O homem do balcão chamou alguém pelo rádio. Alguns minutos depois, 2 outros homens uniformizados entraram no apartamento, junto com 2 vizinhos. Vocês são testemunhas e temos um mandado de busca. Ele deu um pedaço de papel à mulher. Queríamos chegar a um acordo amigável com o filho dela, mas ele não concordou. Depois disso, algo inimaginável começou a acontecer na casa.
Eles remexeram em tudo, nos sofás, nas almofadas, nos guarda-roupas, no quarto de Jacob, mas não encontraram nada. Em seguida, passaram para as roupas penduradas nos guarda-roupas e no corredor. De repente, um dos funcionários grita que encontrou algo. "O que você tem aí?" perguntou o mesmo sargento que havia chegado primeiro. "Venha cá, junto com todo mundo." Eu estava na sala com as testemunhas, segurando vários sacos com uma substância desconhecida. "De quem é essa jaqueta?" perguntou o descobridor. "Minha", disse Lucy. Ele ficou confuso, ou melhor, meu marido, meu ex-marido. "Jacob, você tem algo a ver com essa jaqueta?" perguntou o jovem. Não tem nada a ver com essa jaqueta, é a jaqueta do meu falecido marido que deixei em sua memória. Às vezes, quando ele está triste à noite, eu o seguro em meus braços, lembrando-me do amor que tínhamos um pelo outro." Lucy começou a lhe dizer. "Entendo, então você está presa." O sargento olhou para ela. "Presa por quê?" A mulher não entendeu. "Você sabe o que é isso?" Ele lhe mostrou o que estava na palma de sua mão. "Não", ela respondeu. "Ok, vamos resolver isso na delegacia de polícia." Lucy estava se vestindo agora, eles a estavam levando com eles, e Jacob estava parado no corredor. Ele abaixou a cabeça e não olhou para a porta. Eles trouxeram a mulher, a interrogaram por um longo tempo, foram feitos relatórios. Havia suspeitas de que talvez o que encontraram em sua posse pertencesse ao vizinho, mas ela também negou. "Poderia ser do filho dela?" perguntou o mesmo sargento que foi à casa dela. "Não tenho certeza", respondeu ela. "Então você admite que é seu?" O homem fardado a encarou fixamente. "Admito", ela assentiu. Embora Lucy suspeitasse de Jacob, ela não podia ter certeza de que era definitivamente dele. Quando houve um julgamento, Jacob foi ao banco das testemunhas. Ele ficou cada vez mais quieto, encolhendo os ombros. Seus olhos estavam fixos no chão. Ele não conseguia olhar para onde sua mãe estava sentada. A mulher havia sido condenada a uma pena de prisão e estava sendo conduzida para fora do tribunal. Ela olhou para Jacob, tentou dizer algo, mas ele não a ouviu. O menino ainda não olhava para a mulher. Lucy se sentiu péssima. Ela não imaginava que acabaria aqui, na prisão, aos 45 anos, mas não tinha escolha. Por isso, ficou calada e tolerou o que quer que estivesse acontecendo com ela agora. Depois de todos os procedimentos pelos quais havia passado, era doloroso, humilhante e muito mais, mas ela achava que tudo ficaria bem. Ela não se desesperou. Jacob, por outro lado, juntou todo o dinheiro que tinha em casa, todos os objetos de valor que possuía, comprou uma passagem de trem, embarcou nela e decidiu deixar aquela cidade. Lá, em outra cidade, ele decidiu se matricular para estudar mecânica de automóveis. Parecia que nem sua mãe, nem seu padrasto, nem tudo o que estava acontecendo agora fazia parte de sua vida. Ele tinha sua própria vida, da qual parecia até gostar. Anthony tentou encontrá-lo, mas não teve sucesso. Jacob decidiu que nunca mais voltaria à sua aldeia. Se fosse necessário, ele iria para mais longe. Enquanto estudava, ele morava em um dormitório. É claro que as condições lá não eram as mesmas de sua casa, mas isso lhe servia muito bem agora. "Jovem, você pode me ajudar?" Certa vez, ele foi à loja, comprou algo e, quando saiu, uma jovem lhe pediu ajuda. "Sim, claro, do que você precisa?" ela perguntou. "Minha bolsa quebrou, você poderia ir até o caixa e comprar outra?" "Espere um pouco." Ela foi comprar uma bolsa, voltou e juntos colocaram tudo no lugar. "Meu nome é Catherine", ele estendeu a mão. "Eu sou Jacob, deixe-me ajudá-la a carregar as sacolas." Ele ofereceu sua ajuda. "Eu gostaria", ela sorriu para ele. Eles chegaram à casa onde Catherine morava e subiram as escadas. Descobriu-se que ela também era estudante e estava alugando o apartamento com duas amigas. Elas convidaram o rapaz para visitá-las, ofereceram-lhe chá e bolos que elas mesmas haviam feito. Foi muito agradável. Ele ficou com as moças até a noite e,
quando estava indo para casa, Catherine veio se despedir dele e se ofereceu para visitá-las amanhã. Se você fizer os mesmos bolos deliciosos, eu irei, disse ela. É claro que não será nenhum problema, ela sorriu, pois gostava do jovem. No dia seguinte, em vez de ir para a escola, Jacob foi a uma loja que vendia principalmente verduras. Ele já havia trabalhado em um lugar assim antes e agora pediu um emprego para ganhar algum dinheiro. Ele não foi recusado e, em poucas horas, ganhou o suficiente para comprar um buquê de flores para Catherine. Quando o buquê chegou, a garota ficou muito feliz e seus vizinhos, é claro, a invejaram. Mas Jacob não tinha dinheiro suficiente para comprar presentes para as três, então ele apenas acenou com as mãos e pediu desculpas às moças. A partir de então, o garoto começou a ir à casa de seus amigos todos os dias. Ele levava 1 ou 2 garrafas de vinho, eles colocavam à mesa, sentavam-se juntos, conversavam sobre algo, contavam histórias. Era óbvio que eles estavam interessados. Jacob e Catherine eram amigos há quase 1 ano, ele podia passar a noite na casa dela e eles saíam durante o dia. É claro que ele não podia convidá-la para nenhum dos cafés caros, restaurantes ou qualquer outra coisa, mas podia sentar-se em um banco de praça e comprar um sorvete para ela. Os estudos de Jacob haviam chegado ao fim. Agora ele queria arrumar um emprego, estava procurando um serviço de carro adequado, e Catherine começou a insinuar que era hora de eles começarem a morar juntos. Mas como é que você e eu vamos começar a morar juntos se você mora com 2 outras namoradas, disse ela. Se ele achava todas as 4 interessantes antes de vir com elas, agora, quando ele e a garota estavam começando um relacionamento, apenas a presença das amigas dela o incomodava. Bem, o que vou dizer a todos, Jacob e eu vamos ficar aqui e você vai embora. Ele não entendia. Bem, por que não? Você pode morar nos dormitórios, disse o rapaz. Não, não posso fazer isso, ela se opôs. Quer que eu conte a ele? Ele se ofereceu para contar a ela. Bem, você sabe que não seria justo com eles. Catherine nunca poderia se dar a esse luxo. Ela e essas meninas vieram da mesma aldeia, viveram juntas todo esse tempo, estudaram juntas, fizeram tudo juntas. E se ela lhes contasse agora, estaria traindo-as. Mas Jacob não parecia se importar. Um dia, quando chegou à casa de Catherine e decidiu passar a noite com ela, ele disse diretamente às outras 2 garotas que queria morar com elas, e sem elas, se possível. Catherine, o que você está dizendo? Disseram as garotas quase juntas. Meninas, me desculpem, mas isso é ideia do Jacob, estou envergonhada, e ela baixou os olhos. Sim, uma amiga, eu também ficaria envergonhada, elas começaram a fazer as malas para se mudar. Meninas, por favor, não se ofendam, Caterina saiu para o corredor para se despedir delas. Vamos morar no dormitório, elas disseram e saíram. O que vocês fizeram? Ela entrou no quarto. Bem, você está vendo como tudo ficou fácil, ela sorriu. Você percebe que essas garotas são quase minhas irmãs, e agora, como vou olhar nos olhos delas? Catherine quase chorou. Normal, você vai olhá-las nos olhos, ela pensou em algo, foi até a janela. Depois disso, eles começaram sua vida juntos. Catherine estudou, Jacob conseguiu um emprego, como ele queria, em uma oficina de automóveis. Ele não foi bem-sucedido, mas conseguiu um emprego em um posto de gasolina. O dinheiro não era muito, mas era suficiente para pagar o aluguel e comprar alguma coisa. O dinheiro e os novos amigos começaram a aparecer. Jacob, você está conosco hoje? Perguntaram-lhe os colegas de trabalho. Não sei, eles estão me esperando em casa, ele disse na mesma língua que eles disseram a ele. E daí, você é um cafetão? Eles não o entenderam. Não, claro que não, Jacob não suportava ser chamado assim. É isso aí, não precisamos perguntar nada a ninguém, vamos ao pub e pronto, seus colegas riram dele. Então ele chegou em casa de madrugada, muito bêbado. Onde você esteve? Não dormi a noite toda, Catherine o cumprimentou. Querida, não se preocupe, está tudo bem, ele disse a ela.
Catherine viu que mal conseguia se levantar. Então Jacob entrou na sala, deitou-se no sofá e adormeceu sem nem mesmo se despir. Ela não sabia o que fazer, apenas amava esse homem e nada mais. E ele ainda estava saindo, com seus amigos, com outra pessoa. Catherine, quer se casar comigo? Ele chegou em casa do trabalho e estava um pouco bêbado, mas não como de costume ultimamente. É assim que você está me pedindo em casamento agora? Ela sorriu. Sim, ele assentiu, e Catherine percebeu que seu homem não estava levando uma vida correta, mas, como muitas jovens, ela achava que agora eles se casariam e ela resolveria tudo para sempre. Compreensivelmente, Catherine sorriu. Então, qual é a sua resposta? Ela sorriu. E onde está o anel? Perguntou ela. O anel estará lá, mas mais tarde, ele prometeu. Tudo bem, eu concordo, vá para a cama, amanhã de manhã conversaremos sóbrios, ela disse a ele. E então ela e as meninas no quarto discutiram como ela queria fazer. Caterina queria que tudo fosse humano. Kátia, por que você precisa disso? Disseram-lhe suas amigas. Vocês entendem, eu o amo, ela olhou para elas. Não, nós não entendemos, se você olhar para ele, ele vai expulsar você de casa também, como nós fizemos uma vez, não duvide disso, meninas. Depois disso, quando Catherine foi passar o fim de semana na casa de seus pais, ela levou Jacob com ela. Ele nunca tinha ido ao vilarejo dela antes. Seu pai e sua mãe o receberam bem, alimentaram-no, deram-lhe água e o abençoaram. Bem, minha filha, só posso lhe desejar felicidade, disse-lhe a mãe. Jacob sempre foi bonito, e ninguém jamais pensaria que ele fez algo errado ou pior. Sabe de uma coisa? O pai se levantou da mesa, vamos para a cidade e fazer o casamento aqui. Bem, essa é uma ideia. Catherine o apoiou. É claro que, se você fizer o casamento na cidade, tudo será seu, nós arrumaremos as mesas, você só terá de usar um vestido e um terno, disse a mãe. Jacob permaneceu em silêncio durante a maior parte do tempo. Sim, ele gostava de Catherine. Sim, ele queria ficar com ela, mas queria fazer um grande casamento, convidar todos os seus amigos, beber com todos eles. Mas agora o jovem percebeu que não poderia fazer isso. Em primeiro lugar, não havia dinheiro, e em segundo lugar, e ele nem sabia o que, em segundo lugar. Ok, eu concordo, disse ele, quando viu que todos o olhavam com uma cara de interrogação. E depois disso, ele partiu. Quando todas as moças souberam que a noiva iria se casar em sua aldeia, os preparativos começaram. O vestido foi alugado e o terno do noivo também. A mãe e as amigas da aldeia prepararam vários pratos e até encontraram uma mulher que concordou em ser a mestre de cerimônias do casamento. Jacob e Catherine chegaram no dia anterior ao casamento. Hoje eles já foram ao cartório, já assinaram, só falta comemorar tudo. O jovem disse a seus amigos, que poderiam apoiá-lo, para irem à aldeia. Mas eles se recusaram, então não havia ninguém do lado do noivo. E de onde você tirou tudo isso? Perguntou o pai de Caterina. É melhor não perguntar, não há ninguém, ele franziu a testa e retirou o rapaz. Naquele momento, ele se lembrou de sua mãe. Foi embaraçoso, desagradável, amargo no fundo de sua alma, mas ele tomou alguns drinks novamente. Depois disso, tudo ficou mais fácil. O casamento foi alegre, e toda a aldeia estava se divertindo, dançando, e apenas o noivo sentou-se e serviu um após o outro. Olhe, mãe, nosso genro é um amante desse negócio, apontou o pai de Catherine para o noivo. Ah, vamos lá, lembre-se de você, foi a mesma coisa, ele cumprimentou o noivo. Quando voltaram para casa, tudo estava como antes. Jacob podia ficar até tarde no trabalho. E, quando 2 anos se passaram, ele se formou no ensino médio e precisou arrumar um emprego. Ele percebeu que não poderia construir uma vida pessoal com esse homem. Ele só pensa em festas, beber e fazer amigos, e ela fica sozinha em casa o tempo todo. E Catherine tomou a firme decisão de se separar. Um dia, ela chegou em casa com a séria intenção de dizer a Jacob que eles provavelmente deveriam se separar.
Ele não estava em casa e, quando ela chegou, ele ainda estava no mesmo estado de sempre. Você de novo, eu lhe disse para pelo menos voltar para casa sóbrio esta noite, preciso ter uma conversa séria com você, ela gritou com ele. Fale, estou ouvindo, ele respondeu calmamente. Não, não podemos continuar vivendo assim, vamos nos divorciar, ela disse a ele. O que há de errado com você? Estava tudo normal. Ele não entendeu. Ela jogou suas coisas na bolsa, porque não queria mais ver o marido aqui, achava que agora iria se separar e tudo ficaria bem. Mas foi só isso que ela pensou, porque quando a decisão foi tomada, ela se sentiu mal. No fundo, ela estava feliz com isso, mas na realidade o bebê já estava completamente fora do tempo. Para ter certeza, Caterina foi à farmácia e comprou um teste, e ele confirmou suas suspeitas. A menina voltou para casa. Ela estava chorando. Jacob estava em casa. Estou esperando um bebê, ela disse a ele, e olhou para cima com lágrimas nos olhos. Você queria engravidar, não queria? Por que está chorando agora? Ela ainda não tinha ido trabalhar, então estava tudo bem. Sim, eu queria, mas você era normal, e agora, veja a nossa vida. Você fica bêbado o tempo todo, não entende nada, eu tenho que aguentar tudo isso, seus amigos, sua bebida e tudo mais. Ela estava gritando e soluçando. Quando Catherine contou tudo isso para a mãe, ela encostou a cabeça em seu peito, sentou-se e disse-lhe calmamente que não estava pensando em nada de errado. Minha querida, tudo vai ficar bem, seu pai também gostava de sair, de beber, de ir com os homens. Eu estava esperando por ele, ele voltou do campo somente depois da meia-noite. Você pode dizer que só eu criei você, todas as crianças, minha mãe chorou quando se lembrou disso. A criança deu ouvidos à mãe. Durante a gravidez, ela percebeu que Jacob havia parado de voltar para casa bêbado. Sim, era um pouco inapropriado, mas ela achava que era assim, por causa do temperamento dele. Quando Catherine deu à luz, Jacob veio lhe dar alta. Sua mãe e seu pai vieram da aldeia. Parecia que tudo deveria estar normal agora. Mas, certa noite, Jacob começou a se sentir mal, começou a engasgar, apertando a garganta e o coração. A mulher não teve escolha a não ser chamar uma ambulância. Quando os paramédicos chegaram, eles o levaram para o hospital. Ekaterina não pôde ir com eles, pois estava com uma criança pequena nos braços. Ela ligou no dia seguinte. Diga-me, o que há de errado com meu marido? Ela perguntou ao médico. Ele estava muito drogado, foi isso que causou o envenenamento, disse-lhe o médico. Narcóticos? Ele perguntou novamente. Sim, a senhora não sabia? Perguntou o médico. Não, e ela não ouviu mais nada, apenas desligou. Quando Jacob voltou para casa, os médicos lhe disseram para não tomar nada. Ela não podia tomar nada. A mulher estava fora de si, não podia acreditar que o marido fizesse uma coisa dessas. Catherine, posso pelo menos tomar alguma coisa, estou muito doente, disse ele a ela 3 semanas depois de ter estado no hospital. Ela mesma viu como ele estava sofrendo, mas não podia arruiná-lo com suas próprias mãos. Não, os médicos lhe disseram para não fazer isso, disse ela. Quando ele começou a ir a algum lugar, ela temeu que ele fizesse isso novamente, então tirou uma garrafa da geladeira e a colocou sobre a mesa. Aqui, beba, ela o deixou, percebendo que agora ele poderia ficar muito doente. Um gole, um segundo, um terceiro, e Jacob começou a falar alguma coisa. Catherine ouviu dizer algo sobre sua mãe. Ela rapidamente colocou o garoto na cama e foi até ele. Do que você está falando? Perguntou ela. Você sabe o quanto sou culpado pela minha vida, e ele abaixou a cabeça. Não, não sei, e ela às vezes perguntava sobre os pais dele, mas como ele nunca dizia nada, ela não insistia em responder. Minha mãe estava na prisão por minha causa, ela dizia com uma voz arrastada. Você está louco de novo? Perguntou a esposa dele. Nada, eu não fui. Me sinto tão culpado na frente dela, toda a minha vida eu penso nisso. Ele disse outra coisa, mas Catherine não ouviu, porque pensou que era um delírio de bêbado.
E à noite, como ela esperava, ele teve um ataque. Ela chamou uma ambulância, e agora os médicos disseram que ela tinha que ir a uma clínica especializada, pois não podiam ajudar. A garota não se importou, e foi lá que Jacob foi internado. Ela chorou, implorando para levá-lo para casa quando acordou no dia seguinte. Mas, por mais que estivesse arrependida, ela o deixou lá porque queria que ele fosse curado. Naturalmente, alguns meses na clínica fizeram bem a Jacob. Ele se sentia melhor do que nunca. Quando chegou em casa, sua esposa não o reconheceu. Por que está me olhando assim? Diga-me, é verdade o que você disse sobre sua mãe? Ela decidiu falar com ele sobre isso. O que eu disse a ele? Ele não se lembrava de nada. Bem, que sua mãe estava na prisão por sua causa, e Catherine começou a lembrá-lo. Merda, eu também lhe disse isso, nunca quis falar sobre isso, por isso deixei minha aldeia, para nunca mais voltar para lá. Ele voltou a não olhar nos olhos da esposa. Diga-me, ela lhe pediu. Sim, não havia nada para contar, era uma história muito ruim. Ele abaixou a cabeça novamente, porque até mesmo sua esposa tinha vergonha de olhá-lo nos olhos quando ele se lembrava dela. Bem, onde ela está agora, sua mãe? Perguntou Catherine. Eu não sei, ela provavelmente mora em sua cidade, disse ele. Segundo ele, ela deveria ter sido libertada há 1 ou 2 anos. Por que você não vai vê-la? Ela o importunou com perguntas. Kátia, por favor, me deixe em paz, não quero falar sobre isso e não vou falar. Ela se levantou e foi para seu quarto. Ela podia ver que ele estava nervoso de novo, então parou com todas as perguntas, para que ele não fizesse nada de errado novamente. Mas, aparentemente, Jacob havia se reformado tanto na clínica que agora não queria fazer nada. Ele havia deixado o local onde trabalhava antes, não sem a ajuda de Catherine, e tinha conseguido um bom emprego. Agora a vida parecia estar melhorando. 1 ano se passou, outro, seu filho foi para a creche e, quando Catherine pediu a Jacob que a ajudasse com o bebê, ele o fez com relutância. Durante a gravidez, o parto e todo o resto, tudo foi um borrão para ele. Ele estava sob a influência de alguma substância ou álcool, por isso não se lembrava de muita coisa, e agora via o filho como se não fosse dele. Por que você o trata assim? Perguntou a esposa. Ela o tratava normalmente, ele não entendia o que ela estava dizendo. Entendo, deve ser de família, disse Catherine. Eles brigavam menos agora, mas ainda tinham algumas queixas um do outro. Em algum momento, Jacob criou coragem e ligou para sua mãe. Ele discou o número do telefone da casa dela, mas ninguém atendeu. Surpreso, decidiu ligar para a vizinha, para ver se ela ainda tinha o mesmo número de telefone e poderia lhe dizer onde e o que havia de errado com sua mãe. Alô, ele ouviu o telefone tocar. Alô, tia Verônica, é o Jacob, seu vizinho, disse ele, muito preocupado, pois não sabia como a mulher e todos que sabiam o que havia acontecido iriam reagir. Ah, estou aqui, não tenho poeira nenhuma. Respondeu ela, surpresa. Diga-me, por favor, e você não sabe o que há de errado com minha mãe, que ela não atende o telefone? Ele não sabia o que dizer em seguida, pois estava envergonhado. Claro que sei, eu não sou você, sempre estive ao lado dela, respondeu ele em um tom tal que era hora de desligar o telefone. Y. O jovem esperou pela resposta dela. E o que quer que você queira saber sobre mim, sua mãe não está mais lá, no cemitério ela, e disse-lhe a vizinha. Como e quando? Suas perguntas não terminavam. Só daqui a meio ano, disse tia Verônica categoricamente, e desligou. Como assim, no cemitério? Ela falou para o espaço. Jacob se sentou no banco do corredor, ele não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. O que poderia ter acontecido? Ela não era muito velha. Por que ela morreu? Ele pensou consigo mesmo. Por que está sentado aqui? Catherine chegou em casa. Liguei para minha mãe, mas ela não atendeu. E então um vizinho me disse que minha mãe não estava mais lá, ele contou à esposa. Como assim? Ela também surpreendeu a menina, porque ela entendeu, pela comparação da idade do filho e da mãe,
que ela ainda não é velha. Não sei, provavelmente irei, disse Jacob calmamente. É claro que você deve ir, mas como era o apartamento de sua mãe lá? Perguntou Catherine. Eu não sabia se ela estava apenas fazendo aquela pergunta ou se ela estava fazendo com um subtexto. Bem, sim, o apartamento ficou. Por quê? Ele olhou para ela. Então você tem que herdar, ele disse. Você sabe quando ela morreu? Ela fez outra pergunta. Não, mas o vizinho disse que ainda não faz 6 meses, ele disse e olhou para um ponto. Então você tem que ir com urgência para descobrir, ela ficou ao lado dele. Kátia, não vamos falar sobre isso agora, minha mãe se foi e você está falando sobre um apartamento, ele olhou para ela de lado. O que você quer dizer com não? Você e eu estamos morando em um apartamento alugado há muitos anos, e você tem tudo lá, pode vender lá e comprar aqui, a moça queria pelo menos tirar alguma coisa do marido ruim. Eu tenho que falar com alguém e depois vou fazer tudo, ele não queria ouvir a moralização dela. Jacob se vestiu, saiu do apartamento e foi para o trabalho. Ele tinha um bom amigo lá que conhecia a lei. Consultou-o e depois a outro homem. Para ser honesto, ele não queria ir a lugar nenhum agora e não precisava de um apartamento. Mas ficou claro para Catherine que o apartamento lhe pertencia por direito e que ela deveria ficar com ele. O que você acha? Disse a companheira, se você não ficar com o apartamento agora, ele irá para o estado e pronto. Eu entendo tudo, só não quero, disse o cara com o coração, como se estivesse com medo de alguma coisa. E havia algo a temer. Ele já tinha ouvido muitas vezes que os mortos punem aqueles que os prejudicaram em vida, o chamado bumerangue. Hoje ele chegou em casa, sua esposa já havia colocado o filho na cama e estava esperando por ele na cozinha. Bem, o que você vai me dizer? Ela se sentou em frente a ele. O que você quer que eu lhe diga? Ela entendeu o que ele queria dele, mas se arrependeu de ter organizado tudo. Se ele não tivesse ligado para o vizinho, não saberia o que havia acontecido com sua mãe. Quando você vai à sua cidade para saber sobre o apartamento? Catherine não hesitou diante da pergunta. Jacob simplesmente não reconhecia sua esposa, ela nunca havia sido tão gananciosa. Sim, às vezes ela falava sobre dinheiro, mas nunca dessa forma. Não sei, ela lhe deu as costas, até hoje ninguém sabe o que ela fez naquela época, ou por que isso aconteceu com sua mãe. O jovem tinha certeza de que ela também havia morrido por algum motivo. O que? Eu não sei, lembra, você veio para cá, nós alugamos esse apartamento, você ficou aqui, e depois, e o quanto eu fiz por você, eu te levei para sair, você teria se embebedado ou se tornado um viciado em drogas, mas não, eu corri atrás de você, eu andei, eu dei à luz o seu filho, e você ainda não consegue evitar, ele começou a dar argumentos para ele. Tudo bem, eu vou, mas não grite, tudo bem, acalme-se, eu farei tudo sozinho, Jacob prometeu à esposa. E em alguns dias ele fez as malas, pegou todos os documentos, comprou as passagens e foi para a cidade, onde não ia há muito tempo. Chegou a hora do trem e ele quase enlouqueceu, porque em sua cabeça só havia pensamentos sobre sua mãe e o ato dela. A princípio, Jacob queria ir à casa da tia Verônica, perguntar a ela todos os detalhes e depois ir ao apartamento da mãe, mas percebeu que não havia como chegar lá. Então, para descobrir todos os detalhes da situação, ele foi direto ao cartório. Ele pensou que talvez ele pudesse lhe explicar como todas essas formalidades são realizadas. Por alguma razão, o rapaz pensou que o tabelião de seu bairro deveria saber alguma coisa. Então ele foi até lá, mas havia uma longa fila e ele teve que esperar. Então ele marcou um horário e saiu do escritório. Jacob andou pela cidade hoje, lembrando-se de como havia frequentado essa escola, de como ele e seus filhos haviam corrido por esse parque, passando por lugares familiares, e foi tomado pela vergonha e nada mais. Finalmente, chegou a hora de seu compromisso e ele voltou para dentro. Marquei uma consulta para esta tarde, às 2 horas, disse ele para a jovem sentada na sala de espera. Sim, entre, eles estão esperando por você, disse ela para a porta. Quando Lucy chegou à prisão, não se sentiu muito à vontade. Não apenas o ambiente não lhe era familiar, mas tudo o que estava sendo feito ali era inaceitável para ela.
No início, tudo a fazia tremer, ela não queria comer nada, mas os vizinhos lhe disseram que ela não duraria muito tempo e que precisava comer. Por fim, a mulher se acostumou, como seus novos amigos gostavam de dizer, que um homem é uma criatura assim, depois de um tempo ele se acostuma com tudo. Mas esses não eram todos os problemas que Lucy enfrentava aqui. Nem mesmo 6 meses haviam se passado quando ela começou a ficar muito doente. Ela tinha asma quando criança, e agora estava piorando, além de outras doenças. Talvez devêssemos chamar um médico, disse uma das mulheres. Então, elas o fizeram, e essa foi a primeira vez que Lucy foi ao centro de saúde. Olá, você precisa de alguma coisa? Uma jovem se aproximou dela. Oh, poderia me dar alguns analgésicos? Perguntou Lucy. Sim, claro, vou me consultar agora. A moça saiu do local onde a paciente recém-chegada estava deitada. Ela se ausentou por um tempo, depois voltou e me deu alguns comprimidos. Obrigada, a mulher lhe agradeceu. Vai ficar tudo bem, não se preocupe, disse-lhe a moça. Lucy tentou sorrir um pouco. Deite-se, deite-se, ela tentou ajustar o travesseiro e o cobertor. Cindy, o que você está fazendo aí de novo? Pare de ajudá-los, eles podem passar sem você. Lucy ouviu a voz irritada do médico. Tia Selena, você não pode ser uma pessoa tão ruim, você deve sempre ajudar as pessoas, disse a jovem em resposta. E eles foram gentis quando vieram para cá? A senhora não sabe o que ela fez, talvez tenha matado o marido ou um vizinho por ciúmes, e agora temos que ajudá-los? A mulher ficou parada na porta e esperou que Cindy saísse da sala. Cindy não sabia por que sentia tanta pena da mulher. Ela já havia estado aqui antes, mas ninguém a havia tratado com gentileza, todos tentavam cutucá-la, apontar algo. Agora ela nem mesmo sabia o que estava acontecendo. Cindy percebeu que, depois da pílula, Lucy deveria dormir um pouco, deixou e foi visitá-la novamente. Tia Selena, a senhora me deixa passear com essa menina doente? Perguntou a garota à sua parente. Oh, Cindy, você não pode trabalhar aqui, você é tão compassiva, ela balançou a cabeça. Talvez eu não queira trabalhar aqui, respondeu ela. Tudo bem, cuide dela e não se esqueça dos outros, esfregando o chão, tirando os patos, lavando lençóis, edredons, fraldas, tudo isso é com você, disse Selena severamente. Eu já sei de tudo isso, a garota levou essa informação na esportiva. Ela chegou, olhou para o quarto, viu que Lucy estava acordada, sorriu e entrou. Com licença, posso entrar? Ela pediu licença. Somente quando a mulher acenou com a cabeça, ela entrou. Por que pergunta? Eu não sou ninguém aqui, vocês são os donos. Cindy voltou naquele momento para arrumar a cama, depois se sentou ao lado dela e se ofereceu para ler. O que você vai ler? Perguntou Lucy. Você se importa? Sorriu Cindy. É claro que não faz muita diferença, mas é interessante. Lucy se lembrou de que costumava adorar ler. Sempre que tinha um momento livre, ela pegava um livro ou uma revista. Vi um romance policial por aqui, então o peguei e me arrependi de não ter levado nenhum livro comigo, disse ela com tristeza. Naquele momento, Lucy tossiu com tanta força que começou a se engasgar. Cindy se levantou imediatamente de seu assento. Ela lhe deu algo para colocar na boca e depois ligou o inalador. Não tenha pressa, respire com calma, você se sentirá melhor agora, disse ela cuidadosamente à mulher. Quando Lucy fez a inalação, ela se sentiu um pouco melhor. Depois disso, Cindy a colocou de volta na cama. Em seguida, a garota sentou-se em uma cadeira e começou a ler um livro. Desculpe-me por interromper, Lucy olhou para ela. Sim, o que você queria? Cindy não entendia por que a mulher lhe despertava tanta emoção. Diga-me, como chegou até aqui? Vejo que não está com vontade de trabalhar. Perguntou a mulher. Sim, como todo mundo, e disse Cindy com tristeza. Não, todo mundo não vai para a cadeia por nada, disse Lucy. Seu peito estava ardendo, era difícil respirar. Mas ela queria saber sobre essa garota.
Eu morava com minha mãe, nada de especial, a vida era como a de todo mundo, escola, sonhos, namoradas, e então tudo desmoronou de uma vez e Cindy começou a lhe contar. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Lucy. Sim, um dia minha mãe foi trabalhar e nunca mais voltou, disse ela em voz baixa. Onde ela trabalhava? Perguntou a mulher doente. Na fábrica, como muitas pessoas hoje em dia, Cindy fechou o livro e agora olhava fixamente para um único ponto em algum lugar da parede. Era muito doloroso pensar nisso. O que ela estava fazendo lá? Lucy começou a se lembrar de como ela e seu marido costumavam ir à fábrica juntos e depois voltar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não conseguiu conter um soluço. O que há de errado com você? Não se preocupe, percebeu Cindy, e imediatamente pensou que havia tocado a mulher. E isso poderia ter sido prejudicial ao bem-estar dela. Não, estou bem, só me lembrei que costumava trabalhar em uma fábrica. Meu marido e eu costumávamos trabalhar lá juntos, e então ele e Lucy suspirou, pois era muito difícil para ela falar sobre isso. Minha mãe trabalhava em um guindaste, não sei o que aconteceu lá, mas houve um problema com o guindaste e minha mãe caiu lá de cima, Cindy soluçou. Ela tentou não deixar transparecer, para que elas não chorassem juntas. Que pesadelo, a mulher colocou a mão no peito. Ela se lembrou do momento em que a procuraram e lhe disseram que seu marido estava doente, depois o hospital e, em seguida, tudo. Não havia mais nada, aquele era o fim de sua vida. Vejo que você teve algo a ver com a fábrica? Perguntou Cindy. Eles tinham um diálogo tão confiante que era impossível não responder a tudo. Sim, aqui estava na cama assentiu, mas ela ainda não queria dizer isso em voz alta. Depois quiseram me colocar em um orfanato, mas minha tia foi ao funeral e disse que me levaria com ela. Eu terminei a escola por um tempo e, depois disso, ela me trouxe para cá. Cindy olhou para o nada novamente. Nossa, que história, Lucy balançou a cabeça. Sabe, eu costumava sonhar que conheceria um homem decente, me casaria com ele e, antes disso, terminaria meus estudos em algum instituto ou faculdade. Viveríamos, trabalharíamos e teríamos filhos. Mas, e ela parou de falar, e Lucy teve a impressão de que a garota ia começar a chorar. Bem, não fique brava, tudo acontece na vida, e você deve sonhar também. Os sonhos devem se tornar realidade, a mulher estendeu as mãos. Obrigada por seu apoio, a garota respondeu ao seu abraço. Embora fosse tarde, elas conversaram, falaram sobre tudo e sobre nada. Tia, você sabe como ela é rígida, ela me proíbe de fazer qualquer coisa. Aqui eu sou como uma escrava, eu lavo, eu limpo, eu tiro, eu sirvo, eu faço outra coisa. É você que veio aqui, tão decente, falando normalmente, e os outros, você sabe, como eles dizem, em um tom ordeiro, e a menina ficou em silêncio novamente. Não dê ouvidos a ninguém, seja você mesma. Veja como você é gentil, quanta beleza interior há em você. Lucy colocou a mão no joelho da menina. Oh, bem, vou embora, tenho muito o que fazer. Cindy se levantou da cadeira. Entre, não se esqueça, Lucy lhe disse. Como poderia me esquecer de você? Vou cuidar de você. Ela sorriu lindamente. Cindy saiu e a mulher fechou os olhos. Neste momento, ela só queria dormir e nunca mais acordar. Era tudo tão pesado, e ela adormeceu. De manhã, ela foi acordada pelo tilintar de um ferro. Ela abriu os olhos e viu que era Cindy movendo os patos pelo chão para limpá-lo. Bom dia, disse a garota. Bom dia, se é que se pode chamar assim, repetiu Lucy. Em seguida, foram aplicadas algumas intravenosas, injeções, comprimidos, mas a mulher não estava melhorando. Ela estava tossindo tanto que parecia que ia cuspir os pulmões. Todos os dias, quando tinha tempo livre, a moça vinha visitá-la. Ela lhe trazia algo para comer e chá doce, do qual ela sentia muita falta. Depois, ela se sentava em uma cadeira e lia. A mulher ouvia a menina e sempre tinha vontade de chorar. Ela imaginava que sua filha poderia ser assim. E, naquele momento, a mulher chorou.
Jacob não tinha vindo vê-la nenhuma vez, nem uma carta, nem uma mensagem, nada. Era muito triste. Vejo que você também está passando por um momento difícil, Cindy adivinhou, a mulher chorou. Sim, acho que todo mundo tem alguns problemas na vida, mas às vezes, e ela parou de falar, porque realmente não queria falar sobre nada disso. Por que você não quer falar sobre isso? Perguntou Cindy. Lucy estava tão intrigada que foi impossível não perguntar. Porque se eu lhe contar agora, tudo voltará à minha memória e terei de reviver algo que já aconteceu há muito tempo. Lucy se afastou da parede, não queria olhar para a garota. Ela tinha tantos sentimentos contraditórios em relação a ela. Ao mesmo tempo, queria compartilhar tudo com ela e, ao mesmo tempo, não queria dizer nada. Tudo bem, você pode contar a ela quando quiser, disse-lhe Cindy, levantou-se e saiu do quarto. Lucy ficou deitada pensando, quer você conte ou não, isso sempre fica na sua cabeça e você nunca esquece. Por alguma razão, ela se lembrava de Valerá agora. Como ele era legal, como ele a cortejava, dizia palavras bonitas, convidava-a para sair, levava-a ao cinema. E agora, onde ela está? Por que está aqui sozinha? Ela se sente tão mal. Ele disse que a amava. Lucy fechou os olhos, lembrou-se de sua família, quando ainda tinha sua mãe, Harry e o pequeno Jacob. E novamente, Jacob, 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 Jacob. Ela percebeu que estava sendo medicada com os remédios mais simples, e sua doença não era tão simples assim. Essa garota que ela conheceu aqui a lembrava muito de si mesma. Ela era tão jovem e tão burra quanto ela. Agora Lucy estava deitada ali, pensando que, se saísse viva da prisão, faria qualquer coisa para ajudar essa garota. Lucy passou mais tempo aqui. Cindy ficou com ela, fazendo tudo o que podia para aliviar seu sofrimento, mas ela não podia ficar aqui o tempo todo e, em determinado momento, Cindy entrou no quarto e não se sentou em uma cadeira, como normalmente fazia. Há algo errado? A mulher adivinhou. Sim, você vai ter alta hoje, mas não pense que não vou me esquecer de você, sorriu a garota. Oh, você é tão boa, vai ter dificuldades na vida, a mulher tocou sua mão e sorriu. Obrigada por sua bondade, Cindy não pôde deixar de abraçá-la. Você sabe o que dizem, o que vai, volta. Você me faz bem e eu lhe farei o mesmo. Elas se despediram com um abraço. Lucy foi transferida de volta para o local onde estava cumprindo sua pena. Mas nem 2 meses depois, a mulher estava aqui novamente, na enfermaria. Oh, você está com a saúde muito debilitada. Cindy ficou feliz em revê-las, mas estava preocupada com sua nova amiga. Eu mesma sabia disso, a mulher sentia que algo estava acontecendo dentro dela. Junto com Cindy, elas começaram a escrever cartas de apelo dizendo que ela estava muito doente, que certamente pioraria aqui. Cindy tentou fazer tudo o que podia para que essa mulher fosse libertada. E agora, depois de 3 anos, elas finalmente têm uma decisão favorável. Lucy, estou aqui para vê-la, Dance. Com a feliz notícia, Cindy correu para a sala onde a mulher agora passava a maior parte do tempo. Se eu pudesse, eu teria dançado, a mulher sorriu tristemente. Gostaria de ver o que recebemos de volta, Cindy acenou com um envelope na frente do rosto da mulher. Então fale mais alto. A mulher tossiu alto novamente. A senhora está em liberdade condicional. Cindy acenou novamente com o envelope vazio. Meu Deus, minha menina, Lucy chorou, ela não podia acreditar que tudo tinha realmente dado certo. Estou feliz por você também, embora não queira me separar de você, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela só precisava esperar 2 dias e estaria livre. Lucy nem mesmo acreditava, mas tudo acabou se tornando verdade. E assim, elas foram até a porta, com Cindy acompanhando-a até a saída. Olhe, a mulher se virou para ela. Sim, disse ela, e se virou para ouvir. Por que você não vem comigo? Sugeriu a mulher à jovem que se tornará sua melhor amiga. Como eu poderia? Somos completamente estranhas. Sim, aqui, em um espaço fechado, nós nos comunicamos com você, mas lá você provavelmente tem filhos, vizinhos, amigos. O que eles diriam?
Cindy não poderia aceitar tal presente. Ora, sem filhos, sem amigos, você já viu há quanto tempo estou aqui? Alguém veio me ver? Lucy tossiu alto novamente. Eu nem sei. Cindy percebeu que essa era sua chance de seguir seu caminho na vida, mas, ao mesmo tempo, não podia tirar vantagem da bondade da mulher. Não sei, estou indo para casa agora, e aqui, ela lhe entregou um pedaço de papel com seu endereço escrito: resolva seus assuntos aqui, com sua tia, com seu trabalho, e depois venha me ver. Tenho um apartamento grande, vamos nos encaixar. Lucy deliberadamente colocou as coisas dessa forma para deixar Cindy ainda mais ansiosa para ir para a casa dela. Tudo bem, mas prometo que ficarei em sua casa na primeira vez. Quando tiver feito tudo certo, conseguirei um apartamento e me mudarei para lá. Ela pegou as mãos de Lucy e se abraçaram. Em seguida, a ex-presidiária saiu pela porta, entrou no ônibus e foi embora. Ela olhou pela janela para a estrada, os campos, os bosques que passavam, e pensou: por que ela estava voltando agora? Quem precisava dela ali? Mas se a garota viesse morar com ela, elas ficariam bem e tudo daria certo. Ela viu sua casa de longe. Imediatamente, algo dentro dela sentiu saudades de casa. Ela caminhou pela rua e chorou. Quando chegou à entrada e viu seus vizinhos, que estavam sentados em um banco perto dela, ela sorriu. Lucy, é você? Verônica, sua vizinha, deu um pulo. Sim, eu mudei? A mulher se perguntou. Não, ela estava confusa e não sabia o que dizer em seguida. Na verdade, Lucy havia perdido muito peso ao longo dos anos, sua pele parecia ter enrijecido seus ossos. Seu rosto estava enegrecido em alguns lugares, ela parecia uma mulher velha de sua idade. Sim, eu mesma sei o que mudou, a prisão, você sabe, não traz nada de bom para a vida de uma pessoa, disse Lucy com tristeza. Ela continuou até a porta. Depois, foi até seu apartamento, abriu a porta e a primeira coisa que viu foi a jaqueta. A jaqueta de Volodya, que eles haviam deixado pendurada na última vez em que encontraram algo nela. Olá, meu amor, ela apertou a jaqueta contra si novamente, como havia feito tantas vezes em sua vida. Em seguida, Lucy percorreu os cômodos. Tudo estava empoeirado, as plantas nas janelas já haviam murchado há muito tempo. Ok, vamos nos limpar, disse ela para si mesma no espelho para se animar. Em seguida, trocou de roupa, armou-se com luvas, baldes e panos e começou a tarefa nos cômodos. Sim, agora não era tão fácil quanto antes. A tosse a estava sufocando, suas articulações doíam. Em uma hora, ela não conseguia fazer nada, estava tão cansada que precisava uivar como um lobo. Nem um mês e meio havia se passado quando a campainha da porta tocou. Lucy sabia quem era. Ninguém além de seu vizinho poderia vir, mas Cindy ainda poderia vir. Ela abriu a porta e viu a garota. Nadia, você conseguiu. Ela a abraçou. Claro que ela não poderia deixar passar essa oportunidade, a garota baixou os olhos de vergonha. E não há nada para se envergonhar, está tudo bem. Dê uma olhada no meu apartamento. Entre, você terá seu próprio quarto, se precisar, não vou incomodá-la. A mulher a conduziu para dentro do apartamento e, quando Cindy tirou os sapatos, ela a levou mais adiante. Aqui é a cozinha, aqui é o banheiro, aqui é o lavabo, aqui é o corredor, aqui é o meu quarto e este será o seu quarto, disse Lucy. Ela ficou muito feliz com o fato de a garota ter vindo até ela. Em seguida, elas colocaram uma mesa modesta e se sentaram à mesa. E quem é essa na sua foto? Cindy viu um pequeno cartão escondido atrás do vidro do aparador. Esse é meu filho, Jacob, disse a mulher tristemente, com as lágrimas escorrendo pelo rosto novamente. Onde ele está agora? Cindy tinha medo de fazer essa pergunta porque temia que ele estivesse morto ou que algo tivesse acontecido com ele. Não sei, encolheu os ombros Lucy. É estranho, normalmente as crianças são muito carinhosas com suas mães, especialmente os meninos, Cindy se perguntou. Normalmente, sim, de forma incomum, a mulher balançou a cabeça. Fale-me sobre ele, perguntou Cindy com cautela. O que posso dizer? Ele era um bom menino,
Então seu pai morreu e ele começou. Mais companhias, álcool, cigarros. Conheci um homem e pensei em ensiná-lo sobre a vida, mas ele só sabia resolver os problemas com os punhos, e Jacob não gostava disso, e ele parou de falar, não querendo falar sobre mais nada. Tudo bem, não vou lhe perguntar mais nada, desculpe minha curiosidade. Cindy pegou as mãos da mulher com as suas. Está tudo bem, filha, disse ela. Sabe, a primeira vez que a vi, você me lembrou muito a minha mãe, não na aparência, mas na maneira como falava comigo. Você é muito gentil, disse a convidada suavemente. Venha, deixe-me mostrar-lhe onde está tudo e você poderá começar a se acomodar. Elas foram para o que seria o quarto de Nadezina. Lucy lhe mostrou tudo, contou-lhe tudo, e agora ela foi para a cozinha fazer a lição de casa. Amanhã eu vou me apresentar, você pode cerrar os punhos para mim? Perguntou Cindy quando ela saiu para a cozinha à tarde. Você continua perguntando, é claro, Lucy sorriu para ela. À noite, quando foram para a cama, Cindy ouviu um assobio abafado em algum lugar do apartamento. Ela sabia mais ou menos o que era, mas foi até lá para ter certeza. A proprietária estava deitada na cama e, quando respirava, o assobio vinha de seu peito. Ele percebeu que Lucy precisava urgentemente ir ao hospital, mas não importava quantas vezes ele lhe dissesse, ela ainda se recusava. Bom dia, ela entrou na cozinha quando sua anfitriã já havia feito cheesecakes, preparado o chá e estava esperando por ela à mesa. Bom dia, Lucy sorriu para ela. Ela se sentou à mesa e Cindy a seguiu. Posso lhe perguntar outra coisa? A garota olhou nos olhos de sua anfitriã. Claro que você pode perguntar o que quiser, ela não se importava que houvesse alguma confiança entre elas. Vamos fazer um acordo, se eu apresentar meus documentos hoje e for admitido, você me promete que irá ao hospital. A garota não sabia como me convencer a ir. Tudo bem, a mulher assentiu com a cabeça e sorriu. É isso, então você e eu temos um acordo, e se você me trair, então, ela balançou o dedo para ele. O principal é que você entre, todo o resto não importa mais, Lucy incentivou a garota. Ela pensou que, se as coisas não dessem certo em sua vida, ela faria tudo o que pudesse para fazer essa garota feliz. Cindy chegou à tarde. Ela havia se inscrito, sua nota média era de aprovação, mas precisava estudar para os exames de admissão. A ética de trabalho da garota era inegável. Tudo o que ela fazia em casa, cozinhar, limpar, fazer compras, ela fazia. Ela liberava Lucy de todas as tarefas da casa. Meu Deus, de onde você veio? A proprietária não se cansava dela. Foi sua bondade que me trouxe até aqui, disse Cindy com sinceridade. Depois disso, quando os exames de admissão terminavam, Cindy ia para a escola pela manhã e Lucy acendia uma vela, pegava um ícone e, até que a senhoria chegasse em casa, ficava rezando por ela. Bem, agora é sua vez, sorriu a futura aluna. Sim, você realmente passou? Foi uma grande alegria saber que pelo menos alguém na vida está realizando seus sonhos. Não fuja da resposta, lembre-se do que você me prometeu, se eu passar, você irá para o hospital, disse Cindy calmamente. Sim, é claro que me lembro de tudo, Lucy não olhou para ela. E então, amanhã de manhã, você e eu faremos nossas malas e iremos ao consultório médico. Cindy não desviou o olhar. Querida, você sabe, e a proprietária queria dizer algo. Não quero ouvir nada, Cindy estendeu as mãos à sua frente. Ela foi para seu quarto e começou a recolher as coisas de Lucy. Ela tinha que se lembrar de não esquecer nada, todos os cartões, declarações, tudo já estava em sua bolsa, e a mulher ainda estava sentada em seu quarto no sofá. Ok, vamos nos levantar, ela agarrou a mulher pelo cotovelo. Ok, vamos embora, Lucy se levantou, começando a se vestir. Ela não gostava de ir ao médico desde que era pequena. E agora, ela podia dizer que havia algo errado com ela. Ela não queria que ninguém mexesse em seu corpo. Queria que as coisas continuassem como estavam. Mas, como havia prometido a si mesma, ela tinha que ir. Elas chegaram ao complexo hospitalar e entraram. Cindy encontrou o consultório certo e levou a mulher até lá.
Quando entraram na sala de consulta, o médico olhou para as duas assim. Há algo errado? Perguntou Cindy. Claro que não. Onde você esteve até agora? Eu estava olhando os arquivos da mulher. Onde estávamos? Não estamos mais, brincou Lucy. Entendo, se estamos brincando, não é tão ruim assim. O homem olhou para ela e sorriu. De alguma forma, isso deixou a mulher à vontade. Em seguida, o médico ouviu a mulher e pediu vários exames, além de uma fluoroscopia e um ultrassom. Cindy ficou ao lado de sua protegida, ela não iria ceder a nenhum obstáculo. A garota agora imaginava que aquela era realmente sua mãe e que ela precisava de ajuda e apoio. Hoje elas só tinham conseguido fazer uma fração do que o médico havia pedido, o que significava que amanhã teriam que vir novamente. É isso, não foi tão ruim assim, disse a garota na estrada enquanto voltavam. Ela queria parar em algum lugar e comprar um bolo para que eles pudessem se sentar na cozinha à noite e conversar como gostavam de fazer. O apartamento estava aconchegante depois que Cindy o limpou e reorganizou algumas coisas. Eles se separaram em quartos por um tempo e depois se encontraram como haviam planejado. Então, você já superou nossa viagem? Sorriu Cindy. Tudo bem, eu não queria contar para Lucy. Ela achava que, desde que você ficasse calada sobre algo, isso não aconteceria. Bem, vamos tomar um chá. A moça colocou o bolo na mesa, serviu o chá em xícaras e colocou o pires. Obrigada por tudo, disse a mulher pela enésima vez. Pare de me elogiar e de me agradecer, você faz a mesma coisa. Cindy não queria ouvir isso. Tudo bem, eu não vou, Lucy sorriu, pois sabia que a moça nem mesmo percebia o quanto ela estava ajudando. Se ela viesse sozinha agora, o que faria? Ficar sentada no apartamento e pronto. No mínimo, eu falaria com os vizinhos, só isso, mas só isso. E me fale sobre seu primeiro marido, presumo que você teve um grande caso de amor. Perguntou Cindy para mudar de assunto. Oh Harry, e suspirou a mulher, e em sua mente ela foi imediatamente transportada de volta a muitos anos atrás, quando ela era uma jovem garota saindo da escola e ele tinha acabado de chegar em casa. O rapaz estava andando pela rua, todo bonito, de uniforme, e Lucy percebeu que estava perdida. E eu sonho com um amor tão grande, não sei se é possível encontrar uma pessoa assim, suspirou Cindy em resposta. Sabe, trata-se de perceber se você é a pessoa certa para ele ou não. Às vezes, você o conhece e acha que está apaixonada. E aí passa 1 ano, 2 anos, e é isso, você fica entediada, começa a reclamar. Isso significa que você encontrou o homem errado, Lucy sorriu com tristeza. E Anthony, eu ouvi você dizer esse nome também, quando me contou sobre ele. Cindy tirou Lucy de seus pensamentos tristes com toda essa conversa. E quanto a Anthony, ele veio e falou sobre o quanto a amava, e quando teve sua primeira dificuldade, ele foi direto para os arbustos. A mulher sorriu satisfeita. Ela não sentiu nada por ele, ela se perguntou. Não, achei que isso ensinaria Jacob a ser esperto, mas não, ela só levou golpes dele, disse Lucy com tristeza. Não vou perguntar nada sobre seu filho, porque vejo como isso a deixa triste, disse Cindy com sinceridade. Depois disso, elas se despediram e foram para seus quartos. Esta noite, Cindy sonhou que a jovem Lucy e seu amado Harry estavam caminhando alegremente pela rua, com Jacob de mãos dadas entre eles. Os 3 estavam felizes. De manhã, a garota acordou de bom humor com esse sonho. Ela bateu à porta de Lucy, entrou e novamente a convenceu a ir ao hospital. E novamente o táxi, e novamente os corredores do hospital. Bem, é isso, acho que terminamos, a moça olhou para a papelada. Graças a Deus, Lucy expirou com um assobio. Cindy, você pode, e você, enquanto espera no corredor, saiu de seu consultório médico, depois de receber os resultados de todos os exames. Sim, é claro, ele se levantou, deu um olhar severo para Lucy e entrou no consultório. A mulher ficou parada no corredor, pois entendia que, quando um paciente não era convidado a entrar no consultório, isso significava algo ruim. Doutor, estou ouvindo, a moça sentou-se em uma cadeira. É tudo muito triste, disse ela. Também achei, mas o que pode ser feito?
Perguntou a esperançosa visitante. Acho que nada pode ser feito, ela tem câncer de pulmão, e a metástase se espalhou por toda parte. Ela não olhou para os papéis, já estava claro. Como pode ser, então o que? E seus olhos estavam úmidos, a garota não conseguia nem falar. Olhe, eu poderia indicar uma operação, mas, acredite, será inútil, e não o fato de o coração resistir à anestesia. O médico não queria esconder nada da garota. Bem, se for diferente, quais são as perspectivas? Cindy estava preparada para qualquer veredicto. Então, para resumir, vou colocar as coisas desta forma. Se operarmos Lucy, ela não terá mais de 1 ano de vida, apenas nos certificaremos do que eu lhe disse. Se recusarmos a operação, sim, ela ficará doente, mas poderá durar 3 anos. Agora o médico olhou para Cindy e esperou para ver o que ela diria. Se o resultado final for o mesmo, então escolhemos o segundo. É melhor ficar aqui por 3 anos do que passar por uma cirurgia e morrer. Ela também não estava mais chorando, ela percebeu que era real e tinha que aceitar. Bem, o médico entregou à moça todos os documentos, ela se despediu e saiu do consultório. E quando eu morrer? Perguntou Lucy ao sair do consultório. Nem pense nisso, a garota sorriu para ela. Elas estavam em casa novamente. Agora, Cindy não deixava Lucy em paz nem por um momento. Ela estava sempre tramando alguma coisa. Elas foram a museus, ao teatro, ao cinema. Uma vez, ela conseguiu seu filme favorito com Harry, e depois teve uma noite de cinema. Por que não chamamos a tia Verônica e fazemos uma festa? Sugeriu a garota. Então Maria deveria ir também, incentivou Lucy. Talvez ela já estivesse muito dolorida e mal, mas não demonstrou isso e riu. Porém, nem mesmo 6 meses se passaram e Lucy ficou doente. Mas, mesmo assim, Cindy estava sempre ao seu lado. Querida, um dia Lucy chamou Cindy ao seu quarto. Ela se levantou, mas como não fazia isso com frequência, a menina não disse nada a respeito. Sim, ela veio correndo. Você pode atender ao meu pedido? Perguntou a mulher seriamente. É claro que a mulher assentiu com a cabeça. Então, por favor, chame o tabelião em casa, pediu Lucy. Por que você precisa dele de repente? Perguntou a moça. Menos perguntas e mais negócios, ou não teremos tempo. A mulher não confiava em seu corpo. Cindy, é claro, ligou para o cartório, marcou um horário e depois voltou para o quarto de Lucy. Ainda assim, responda-me a esta pergunta: o que você quer desse homem? Ela perguntou novamente. Olhe, o que você quer? Você quer que esse apartamento seja para o meu filho? Onde ele estava quando eu estava na prisão, ajudando? Não. E quem estava me ajudando? Você. Onde estava meu filho quando ele precisou ir para o hospital agora? Eu não sei. E quem estava ao meu lado? Isso mesmo, você. Ela chorou. É claro que a magoava o fato de as coisas terem acontecido assim, mas nada poderia ser mudado. Bem, você já pensou em como eu me sentirei quando você se for e eu tiver tudo isso? Ela perguntou à sua suposta mãe. Agora faremos tudo e, quando eu me for, você poderá fazer o que quiser, poderá vender e gastar o dinheiro, poderá ajudar orfanatos, ajudar crianças doentes, onde quer que queira gastar o dinheiro. Agora a mulher queria respirar, mas puxou o ar para os pulmões com tanta força que começou a tossir. Cindy interrompeu o ataque. Naquele momento, uma jovem chegou e entrou no quarto da mulher. Ela fez tudo. Tudo o que lhe foi pedido. Cindy já havia recebido o certificado de doação. Ela não estava muito feliz com isso. Parecia que todos na vizinhança iriam dizer que ela havia morado com a mulher de propósito para conseguir o apartamento. No último ano, Lucy estava tomando analgésicos, mas Cindy fazia tudo certo. Ela lhe dava injeções, administrava soros, mas, o mais importante, estava lá para ela. Naquele dia, Cindy chegou da escola, foi direto para casa, lavou as mãos e foi para o quarto da mulher, onde ela estava deitada com os olhos fechados. Se não fosse pelo som sibilante que vinha de seu peito, ela teria pensado que já tinha ido embora. Abra seus olhos, disse Lucy carinhosamente para Cindy. Não posso, ela sibilou.
Vou lhe dar uma injeção agora. Ela fez tudo. Lucy exalou imediatamente. O alívio veio. Ela abriu os olhos, olhou para a garota e sorriu. Obrigada, a mulher estava feliz. Seus últimos anos tinham de fato sido como ela havia sonhado, só que não com um filho, mas com uma filha. Eu já lhe disse antes, você não precisa me agradecer, é tudo de coração. Cindy se agarrou a ela. Cindy, adeus. Sibilou Lucy, sorriu novamente e fechou os olhos. Mamãe, gritou Cindy. Ela percebeu que, naquele exato momento, estava sozinha novamente. Mickey entrou no cartório, acenando. Qual é a sua pergunta? Perguntou a mulher atrás do balcão. Veja bem, minha mãe morreu há pouco tempo, ela tem um apartamento e eu vim para saber o que como fazer, explicou ela. Você quer entrar com os direitos de herança? A mulher entendeu. Sim, ela assentiu. Qual era o nome de sua mãe? Eu precisava saber isso para descobrir algo. Jacob ditou o primeiro nome e o nome do meio de sua mãe. E qual era? Ele observou os movimentos da especialista. Lucy, ela encontrou esse arquivo. Você não pode fazer nada, é um ato de doação. Ele não entendeu, sobre quem, não tínhamos mais ninguém. Ele se levantou da mesa, o cara ficou atônito com tal afirmação. Ele desceu a rua em direção à sua casa. Ele achava que Valerie tinha conseguido tudo e, se fosse o caso, iria expulsá-lo do apartamento. Ao abrir a porta, ele bateu. Quem é? Cindy abriu a porta. Quem é você, a filha dele? Ela perguntou sem rodeios, dava para ver que o cara estava irritado. Quem é a filha dele e quem é você? A garota ficou de queixo caído. A tia Verônica, vizinha, viu tudo. Ela chamou a polícia. Eles trabalharam rápido, chegaram, torceram e levaram o homem embora. Então Jacob descobriu o que havia acontecido e ficou novamente envergonhado de seu comportamento. Quando foi liberado, ele foi ao cemitério, antes de perguntar a um vizinho onde sua mãe estava enterrada. Ele se sentou ao lado do túmulo dela, olhando para a foto em que seu filho se lembrava dela. Mamãe, perdoe-me, fiz tantas coisas estúpidas em minha vida, disse ele e chorou. E também quero pedir seu perdão por não ter admitido que tudo o que estava em minha jaqueta era meu. Ela caiu de joelhos diante do monumento e soluçou, com a voz embargada. Naquele momento, começou a chover e uma folha caiu em seu ombro, vinda de uma árvore ali perto. Ele percebeu que sua mãe o havia perdoado. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.